E aí, oitavo ano, tudo bem? Bom, a gente está sem aula presencial, mas nem por isso a gente vai ficar sem estudar, correto? Então, vamos lá. A gente vai parar de onde a gente vai continuar de onde a gente parou na aula passada, que foi na página 41 da apostila, ok? Só para lembrar que como a gente está tendo uma aula online, eu preciso que vocês, nos comentários desse vídeo, coloquem o nome de vocês para eu saber que vocês estão presentes na aula, tá? Então, no comentário, vão colocando o nome de vocês lá. Tá, então vamos lá, página 41. A gente viu o passado dos verbos, não é isso? A gente estava vendo o passado dos verbos. Então, na página 41, eu dei como tarefa de casa para vocês a página 40 e a 41. Vamos corrigir a 40, que é super importante. Então, vocês tinham que completar o diálogo usando was, wasn't, were e weren't. Lembrando que o was eu uso para I, he, she, it, e were eu uso para you, they, we, you e they, né? Então, a pergunta é, aqui tem you, não preciso nem pensar muita coisa, é uma pergunta, né? Então, were you at the club yesterday? Yes, I. Qual é o passado do verbo aqui pro verbo to be? É was. Why you de novo? Why were you there? Why were you there? It was my grandparents' wedding anniversary and we had dinner together. Patricia and Teresa são duas pessoas, são elas, não são? Então, were Patricia and Teresa there too? Patricia was there, porque she. But Teresa wasn't. She was in Toronto with her parents. What about that boy from Japan, Kazuo? He, não é? Was he at the club too? Yes, he was. But don't worry, Paul. He wasn't with Patricia. He was with another girl. Ok? Então, aqui... vamos continuar aqui. Agora, próximo exercício era pegar esses verbos aqui, colocar no espaço com a forma passada. Para agilizar a aula, para não ficar demorando muito aqui falando, eu já vou colocar o gabarito para vocês corrigirem, porque isso aqui foi tarefa, né? Então, vamos só copiar o gabarito ali. Ó, o gabarito está aqui. Ok? Só pausa o vídeo, copiem o gabarito, lembrando que aqui a gente usou, só atenção, tá? Ó, como aqui tem o auxiliar de passado, o verbo volta ao normal. Aqui tem auxiliar de passado, o verbo volta ao normal. Auxiliar de passado, volta ao normal. Então, toda vez que tiver auxiliar de passado, o verbo não precisa estar no passado também, porque isso é redundante, tá? Então, corrijam, pausem o vídeo, corrijam e vamos começar a unidade 5. Vamos lá para a unidade 5, nós vamos falar sobre o King Henry VIII, ok? Então, nessa unidade, especificamente, nós vamos ver um texto informal, vocabulário relacionado a fatos históricos e biografia, um gráfico, vocabulário sobre teatro, e nós temos algumas habilidades aqui. Para começar, vamos ler essa citação, essa quote aqui. He was so much in love with me that I could have asked him for the moon and stars, and he would have gathered them for me. Ele estava tão apaixonado por mim que eu poderia pedir para ele trazer a lua e as estrelas que ele teria me dado, né? Nossa, que romântico, né? Então vamos aqui, getting started. What do you know about the British monarchy? Vocês conhecem a monarquia britânica? A gente, como nós somos um país democrata, a gente não tem monarquia, apesar de já ter tido, né? Mas a gente não tem monarquia. Então, o que vocês conhecem sobre a monarquia britânica, né? E look at the picture above. Can you name the members of the British royal family? Então, olhando essa imagem, você conhece essas pessoas aqui? Então, coloquem, respondam aqui. Vamos lá. Pausem o vídeo e respondam. Para ajudar vocês um pouco, o que eu fiz? Eu peguei um videozinho, o link do vídeo é este aqui, tá? No YouTube. Eu vou colocar ele na descrição do vídeo, da aula, para vocês copiarem e assistirem. É uma introdução rapidinha à monarquia britânica, tá? E vocês assistam ao vídeo e respondam essa pergunta. Aqui tá... Pausem o vídeo, façam isso, tá? E aí depois corrijam conforme está aqui. Ok? Seguindo, nós temos agora uma pergunta no pre-reading. Discuss the question below with your classmates. Tem lá, Kate, Anne, Jane, Anne, Kate, again, again. São as
várias mulheres aqui, né? Então, what do you know about Henry VIII? O que você sabe sobre o Henry VIII? Look at the cartoon. What does it say about Henry VIII? O que o cartoon está dizendo sobre eles aqui, ó? Né? Si, oui, oui, yes, je, ye. Ou seja, parece um pouco um homem mulherengo, eu diria, né? Então, vejam isso aqui. E eu selecionei outro vídeo aqui para vocês também, que vou colocar na sequência também, que fala um pouco, conta um pouco a história desse rei, tá? Então selecionem aqui e assistam ao vídeo. O site é esse, só vou explicar para vocês, porque o site conta a história dele, blá blá blá, tá? Só que aqui no meio tem esse videozinho, então assistam esse vídeo de 2 minutos e 59 e depois voltem para cá, tá bom? Respondam, pausem o vídeo e agora vamos fazer a correção. Aqui estão as possíveis respostas, tá? Possíveis respostas. A sua resposta pode ter ficado parecida com essa, mas não precisa ficar igual. Voltando para a aula, vamos à parte do read. Read and listen. Então, eu selecionei algumas palavras aqui desse texto que são importantes para vocês entenderem, para que vocês consigam responder aos exercícios de baixo, tá? Então, selecionem, grifem essas palavras e procurem o significado no dicionário. Então, vocês vão grifar estas palavrinhas aqui, grifem, e procurem no dicionário, né? Pode procurar no Google Tradutor sem problema, desde que vocês façam a anotação da tradução aqui, tá? Então, qual é o objetivo dessa aula? Vocês vão ler este texto e depois que vocês lerem o texto, vocês vão responder as perguntas. Eu vou traduzir as perguntas para vocês, tá? Então, ó, answer the questions below. Why did Henry VIII marry so many times? Por que ele se casou tantas vezes? How did he manage to divorce his first wife? Como ele conseguiu se separar da primeira esposa? De baixo. Mark the correct answer. Catherine Howard, one of Henry's wives, uma das esposas do Henry, se divorciou dele, foi decapitada ou viveu além dele, viveu mais do que ele, né? Outlived. When Henry married Catherine of Aragon, his first wife, quando ele se casou, a primeira esposa dele tinha feito o quê? He was a Catholic. He was the head of the Catholic Church. Ele era o líder, cabeça, né? Líder da Igreja Católica. Ou ele era protestante. E a reforma aconteceu na Europa, em toda a Europa, aconteceu só na Inglaterra, ou foi confiscada, confiscou a Igreja Católica. Então façam aí o exercício 1, 2, 3, agora o 4. Write questions for these answers. Aqui eu tenho a resposta e vocês vão ter que escrever a pergunta. Então, ó, he was born on June 28, 1491. Então, ele nasceu no dia 28 de julho de 1491. Então, a pergunta é, quando ele nasceu? Em inglês, obviamente, né, gente? He had 6 wives. Ele teve 6 esposas. Quantas esposas ele teve? He was Henry VIII's only son. Quem era? Né? Quem era ele, por exemplo? Because of Pope didn't want Henry to divorce his first wife. Então, quando eu pergunto because, eu pergunto why. Porque o Papa... Porque ele fez alguma coisa, né? Porque o Papa não queria que ele se divorciasse. Então, lembrando que aqui vocês vão usar o auxiliar did, porque é pergunta, tá? Ou então, começar com was, uma delícia escrever com mouse, were. Então, lembrando, isso aqui é antes do sujeito. Se for outros verbos, did. Se for verbo to be, was e were. Observe aqui, ó, was born... Tem verbo to be, né? Então não precisa usar o did. Aqui, had é o verbo ter. Uso did. Was, não precisa usar o did. Didn't want, né? Want, então precisa usar o did. Ok? Então façam aí, pausem o vídeo, respondam e voltem para cá. Agora que vocês fizeram isso, vamos dar a resposta. Vou colocar a resposta aqui para vocês, tá?
Pausem, copiem. A de baixo. A de baixo. Okidoki. Continuando. Essa é a primeira aula. Desculpa, não continua não. A gente termina a primeira aula aqui. O listening já é a parte da segunda aula, ok? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.